feira, mas é uma honra. A doutora Lúcia pediu que eu, em nome dela, também agradecesse a presença da Elze para falar do assunto que é de domínio absoluto dela, que é hepatite autoimune, que é o carro-chefe aí da trajetória dela, na tese de mestrado, de doutorado e, obviamente, nas aulas que ela faz aí nos congressos, nos simpósios, enfim, nas jornadas aí médicas, e vocês terão a oportunidade de ter uma brilhante exposição sobre esse assunto que cativa muitos, mas assusta muita gente também, né? E assusta muito, não é mais, talvez, do que cative, né? E vocês vão poder, obviamente, ter aqui uma exposição brilhante, e a gente quer agradecer a presença da doutora Elze. Eu sei que ela está cansada, né? Cansada das atividades acadêmicas do Congresso, cansada, obviamente, das foliazinhas do Congresso, mas, né, ela nunca se dá por vencida, e é por isso que ela está aqui, né? Nesse momento. Forte. Elze, muito obrigado e vamos lá. Obrigada, meu amigo. Gente, é sempre um prazer estar aqui, tá? Eu acho que vai ser muito bom, e que bom que vocês estão no começo, que vocês vão, a partir daqui, ter várias dúvidas, e cada caso que vocês forem discutir, voltem na aula, abram um livro, abram um artigo, e não tenham medo de perguntar, gente. A gente precisa quebrar essa barreira. É muito importante vocês tirarem as dúvidas, e eu falo que na prática que a magia vem. Você vê a teoria, mas é atendendo, é no dia a dia, então vocês não podem deixar de aproveitar o dia que vocês estão no ambulatório para revisar e cada vez para sedimentar um pouco mais, tanto o diagnóstico como o tratamento. Tá? E eu estou sempre à disposição, podem mandar mensagem, eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo, tenho muita boa vontade, e aí eu falo que a gente tem que pedir as coisas para alguém que não tem tempo, porque ele sempre dá um jeito. Beijo, vamos embora. Tá no link? Já colocou os slides? O único que o pai dela me deu. Não, vou pôr agora, né? Ah, tá. Estou aqui. Foi o único que sustentou até agora, já dá para o dia todo. Tá aí, gente? Tá sim. Bom, então vamos lá. A hepatite autoimune, como vocês sabem, né? Ela é uma doença inflamatória, imunomediada, de etiologia indefinida, que vai levar à cirrose e às suas complicações. E ela é uma doença de múltiplas faces, né? Ela tem uma apresentação extremamente heterogênea, e essa apresentação da doença, ela vai refletir o grau, né, do lesão hepatocelular, a intensidade da lesão e o grau de fibrose. Então, aqui vocês estão vendo um fígado normal, o que aparentemente ele pode ter só uma hepatite crônica, ele pode ser uma apresentação aguda e ter um agudo verdadeiro, ele pode ser um crônico que está agudizando, e ele pode também apresentar como uma manifestação de cirrose. Então, o diagnóstico, ele deve ser considerado em todos os pacientes que apresentam uma inflamação aguda ou crônica do fígado. Então, nós temos, dentro dessas formas de apresentação, desde pacientes assintomáticos, que vão fazer exames de check-up, por exemplo, e acham que eles estão, e vê as enzimas hepáticas alteradas, ou pacientes que têm outras doenças autoimunes, então o reumatologista acompanha, e aí ele observa aquelas alterações das enzimas, a pacientes sintomáticos. Desses sintomáticos, muitos são sintomas inespecíficos, como fadiga, náuseas, artralgias, em torno de 21% a 37%. Tem o outro extremo de descompensação de uma doença crônica, que às vezes a apresentação já é com ascite, um HDA, encefalopatia, que é a minoria, e muitos se apresentam como a apresentação aguda, tá? Então, que é caracterizado por elevação de aminotransferases, aproximadamente acima de 10 vezes o limite superior da normalidade, frequentemente com icterícia presente, mas a maioria, apesar de ser uma apresentação aguda, ele já tem uma doença hepática crônica de base, ou seja, ele é uma exacerbação aguda
em uma doença hepática crônica. As características histológicas deles já são de doença crônica. E uma minoria vai ter uma apresentação aguda genuíno, quer dizer, onde as características histológicas, eles são compatíveis com uma hepatite aguda. E essa apresentação aguda genuína, ela é dividida no agudo ictérico, né? Tem icterícia em menos de 26 semanas, mas não tem alteração de INR e nem encefalopatia. O agudo grave, que é quando você tem a icterícia em menos de 26 semanas, com coagulopatia, com INR acima de 1,5, sem a encefalopatia, e a insuficiência hepática fulminante, que além do critério da icterícia e coagulopatia, ele vai ter a presença da encefalopatia. E com relação à epidemiologia, essa incidência e a prevalência da hepatite autoimune, ela vai variar em todo o mundo de acordo com a região avaliada. Então, a gente vê aqui, ó, há dois extremos, né? No Alasca, 42 por 100 mil, e em Singapura, 4 por 100 mil, quer dizer, são extremos. E aqui um mediano em torno de 11 a 16, 17 por 100 mil habitantes. Mas a gente tem observado um aumento crescente, tanto na incidência, como na prevalência, como nós vemos aqui nesse gráfico, ó, de 99 até 2022, 3 vezes acima a incidência, e uma prevalência de 2,8, ou seja, praticamente 3 vezes também. Mas, infelizmente, ela ainda é uma doença subdiagnosticada. Em torno de 20 a 40% dos pacientes, eles já são cirróticos ao diagnóstico. Com relação à patogênese, ela envolve mecanismos complexos, né? E requer interação entre fatores genéticos, epigenéticos, imunológicos e ambientais. Então, existe uma predisposição genética, né? São pacientes que apresentam, por exemplo, antígenos de histocompatibilidade, né, com aprótipos de risco, como, por exemplo, o HLA-DR3, DR4 ou DR13 para hepatite autoimune tipo 1, ou o HLA-DR7 para hepatite autoimune tipo 2. E isso, muitas vezes, você tem essa predisposição genética e vem um gatilho, e esse gatilho pode ser infecções, pode ser drogas, como a hidralazina, alotano, nitrofurantoína, minociclina, ou vírus, né? Principalmente vírus hepatotrópicos. Então, tem muitos casos, por exemplo, que o paciente tem uma predisposição genética, às vezes ele tem um vírus de hepatite A, e esse vírus pode ser o fator, o gatilho para desencadear uma autoimune. Então, e aí vai levar uma ativação do sistema imune, né? Então, vem essa cascata de eventos mediados por célula T, direcionada contra antígenos hepáticos nesse indivíduo geneticamente predisposto, que vai levar a esse processo neco-inflamatório e fibrótico progressivo do fígado. E com relação ao diagnóstico, nós temos que juntar vários dados, né? Quer dizer, os pacientes têm alterações bioquímicas, então vamos sempre lembrar, é uma hepatite, então é uma doença hepatítica, né? Hepatocelular. Então eu vou ter elevação predominantemente das enzimas hepatocelulares, que são as aminotransferases, a ALT e a AST. A bilirrubina pode estar normal ou elevada, que o paciente pode se apresentar com icterícia ou não. E as enzimas canaliculares, que são a gama-GT e a fosfatase alcalina, são normais ou pouco elevadas. Uma característica interessante dos pacientes com hepatite autoimune, bioquimicamente, é que eles têm uma hipergama-globulinemia, ou seja, níveis de IgG elevada. E a gente vê como essa eletroforésica de uma paciente minha faz esse pico aqui, ó, tá? Um pico monoclonal. E além disso, né, sorologicamente, além das alterações bioquímicas, nós temos as alterações sorológicas, né, onde nós vamos ter a positividade de autoanticorpos. Então, o anticorpo antimúsculo liso, o FAN, o anticorpo anti-SLA, que é anti-antígeno hepático solúvel, também chamado de liver pâncreas, o LKM1, e o anticorpo anticitosol hepático. O anticorpo antimúsculo liso é o anticorpo associado à hepatite autoimune tipo 1, frequente em 85% e em 50% podendo ser um único marcador. Geralmente ele vem junto com o anticorpo, com o FAN. Apresenta uma elevada especificidade para hepatite autoimune. Então, os componentes que a gente vê na imunofluorescência, então vocês vão ver, quando vocês olharem o resultado, essa foto que tem esse ratinho, né, que é o substrato antigênico, é um sushi que a gente faz, tá? De 3 órgãos
geralmente é rata fêmea de um mês que tem muita antigenicidade. Então, você pega rim, estômago e fígado de roedor. Então, você pega o estômago, você corta o fígado pequenininho, o rim pequenininho, você faz um sushi, né, com a parede do estômago ali, vai ser congelado, vai cortar, né, no criostato, e aí você faz o substrato da lâmina. E aí você joga o soro do paciente e ele vai corar com essa cor, dessa fluorescência, como vocês estão vendo aqui, e ele vai corar estruturas diferentes. Então, a gente tem sempre que lembrar que essa imunofluorescência para o músculo liso, para o LKM e até mesmo para o anticorpo antimitocôndria, ele é o mesmo substrato antigênico. E ele vai mostrar estruturas diferentes que ele vai corar. Então, para o anticorpo antimúsculo liso, ele cora, olha só, ele cora muscular, então, músculo liso, né? Da muscular da parede gástrica, ele cora a camada muscular das artérias, então ele cora vaso, e na fração do rim, ele cora os músculo liso dos glomérulos renais, que a gente fala que é o padrão G, e cora as fibrilas intracelulares dos túbulos renais, que é o padrão T. Então, é muito importante, quando a gente vai interpretar o músculo liso, que os padrões VGT estejam presentes. Porque muitas vezes, se você tiver reação só contra vaso, ele tem menor especificidade para a hepatite autoimune, tá? Medicamentos, alguns vírus podem dar o músculo liso, mas ele não faz o padrão VGT, como a gente costuma falar, que é o padrão realmente que tem mais especificidade. Então, a maior especificidade para hepatite autoimune é quando as três estruturas estão presentes. Padrões parciais, como eu acabei de falar, contravasos e baixos títulos, eles podem ocorrer em diversas situações e eles devem ser interpretados como tendo pouca especificidade para hepatite autoimune. Tá? E é interessante que esse marcador, o título desse marcador, ele se correlaciona com resposta ao tratamento. Então, às vezes, quando você tem um músculo liso, você está tratando esse paciente, às vezes 2 anos de tratamento, e você vê um músculo liso positivo, com título muito alto, e fala, caramba, acho que esse paciente ele não está fora de atividade inflamatória. O FAM, né, na verdade, ele é historicamente chamado de FAM, porque ele foi primeiro nomeado, né, como anticorpo antinúcleo, mas depois eles foram vendo que, na verdade, ele é um anticorpo anticélula, porque ele reage contra estruturas do núcleo e também contra estruturas do citoplasma. Mas ele ficou historicamente chamado de anticorpo antinúcleo, ou FAN, e isso é muito difícil de ser mudado. Mas é a pesquisa de anticorpos contra antígenos celulares. Ele caracteriza a hepatite autoimune tipo 1, juntamente com o músculo liso, tem uma frequência em torno de 67%, 13% a 20% de forma isolada, como único marcador, mas 70% a 80% está associado ao músculo liso. Os títulos, eles variam durante o curso da doença, e esse anticorpo, ele não tem valor prognóstico, e não tem relação com a atividade inflamatória. Então, muitas vezes, a gente vê até padrão mudando, títulos mudando, e ele não tem a ver com a atividade inflamatória, nem com prognóstico. As técnicas para detecção são a imunofluorescência, tá? Também aqui em tecido de roedor, que você vai ver 5 padrões do anticorpo antinúcleo. Mas, hoje, é muito difícil que para você ter o tecido de roedor, você tem que ter um biotério, é muito mais complexo. Então, foi criado uma célula chamada célula REP2, que é uma célula que é cultivada de carcinoma de laringe humana, que tem muita antigenicidade, que tem figuras de mitose. Então, de 5 padrões que a gente vê no tecido de roedor, ele vai para 29 padrões na célula REP2, que corresponde a uma reatividade a diferentes antígenos-alvo. Então, quando vocês olharem o FAM, vocês podem procurar que está lá escrito célula REP2. Se for tecido de roedor, eles vão também deixar descrito, mas a maioria que se faz hoje, os laboratórios, eles compram a célula REP2, né? Foi padronizado essa técnica para o mundo todo. Então, os padrões mais encontrados do FAM, na hepatite autoimune, são os padrões nuclear homogêneo, que é o AC1, de uma classificação, e o nuclear pontilhado fino.
Lembrando que o padrão citoplasmático fibrilar linear, que é o anticorpo AC15, tem alguém de microfone aberto aí, tá? Ele sugere a presença do anticorpo anti-actina. O anticorpo anti-SLA, ele é altamente específico da hepatite autoimune, tá, gente? É o anticorpo mais específico. Porém, ele está frequente em somente 20% dos pacientes. Mas se ele estiver presente, ele é extremamente específico. Então, às vezes você fala assim, nossa, a minha paciente ela tem uma colangite biliar primária, mas tem um anticorpo anti-SLA positivo, você pensa que se ela não tem, provavelmente ela vai ter uma hepatite autoimune. Então, ele é muito específico, mas, porém, ele está presente em torno de 20% só. Então, ele é detectado frequentemente em associação com o FAM e músculo liso. Ele pode ser o único anticorpo, e as técnicas mais utilizadas para sua detecção são as técnicas de ELISA ou imunoblotting. Então, você vê que aqui, para esse marcador, a técnica de imunofluorescência não existe, é só por ELISA ou imunoblotting. Então, esse trabalho, de 2009, é um trabalho que foi bem impactante, que eles avaliaram quase 4.000 pacientes e resolveram dosar o SLA. E eles encontraram, desses 3.975 pacientes, 81 pacientes com SLA positivo. E desses 81, 72 tinham hepatite autoimune tipo 1. Então, aqui para mostrar a força, né, de um marcador diagnóstico, mostrando essa elevada especificidade. E aqui essa meta-análise publicada em 2015, com 8 estudos, aí, com N de quase 1.300 pacientes, eles encontraram positividade ao SLA em 195 e avaliaram os resultados prognósticos de pacientes com SLA positivo versus negativo. E encontraram óbito de causa hepática 3 vezes maior no grupo SLA positivo e que ele é um preditor de recaída, tá? Você ter SLA, ele não suspende o tratamento, porque ele é um preditor que esse paciente vai recair. Então, ele é um preditor de recaída, portanto, ele acaba sendo um marcador prognóstico também. O anticorpo anti-LKM1 é o principal marcador da hepatite autoimune tipo 2, tem uma sensibilidade de moderada a alta, são pacientes mais jovens na apresentação de doença, com doença mais agressiva, tem uma frequência em torno de 90% na hepatite autoimune tipo 2, e o anticitosol hepático, que é o segundo marcador da hepatite autoimune tipo 2, detectado em 25 a 40% dos pacientes com hepatite autoimune tipo 2, comumente está associado ao LKM1, eventualmente ele pode ser o único marcador. E ele também marca uma doença mais rápida, né, de maior progressão, são pacientes mais jovens com rápida progressão para cirrose. Então, ele acaba também sendo um marcador prognóstico. Então, falamos dos testes bioquímicos, dos testes sorológicos, através dos autoanticorpos, e aí a gente junta isso com a biópsia hepática, tá? A demonstração histológica de hepatite, ele é um pré-requisito para o diagnóstico de hepatite autoimune, e ele precisa fazer parte do diagnóstico inicial. Então, mesmo agora, esse novo guideline do ISO, que foi apresentado agora no Congresso de Amsterdã em maio, eles falam exatamente da importância de ser da biópsia hepática como pré-requisito para você fechar diagnóstico, tá? Então, são várias alterações que a gente vê na biópsia hepática desses pacientes, mas é interessante a gente pensar nessa classificação aí de região, de zona, né? Quando a gente pensa no fígado desse paciente, a gente pensa nas alterações de zona 1, que é a região periportal, onde a gente tem aqui a tríade portal, e a gente tem a região de zona 3, que é a região centro-lobular, tá? Então, normalmente, a hepatite autoimune, as alterações características mais clássicas, elas são na zona 1. E, geralmente, a zona 3, ela fica muito mais para droga, por exemplo. Mas existem alterações que vocês podem ver nessa região centro-lobular, como eu vou falar agora. Mas, classicamente, elas são em zona 1, tá? Com hepatite de interface, com infiltrado portal linfoplasmocitário, presença de rosetas, de hiperipolese, e pode ter também uma hepatite lobular, tá? Além disso, quando o paciente tem uma apresentação aguda genuína, que é o agudo verdadeiro, muitas vezes ele ainda não chegou a fazer essas alterações de zona 1. E ele pode imitar uma hepatite por droga, uma DILI, né?
uma lesão hepática induzida por droga, porque ele pode fazer alterações em zona 3. Então, ele pode haver perivenulite central, uma necrose centrilobular hemorrágica, necrose maciça ou submaciça, infiltrado de plasmócitos, né? Podendo ter fibrose ou não. É óbvio que se for uma agudo genuíno, ele não vai ter fibrose. Então, todas essas alterações, elas são possíveis de ser vistas em pacientes com hepatite autoimune. Então, o guideline do ISO de 2015, ele já chamava atenção para isso, que a necrose centrilobular, ela pode estar presente na hepatite autoimune de início agudo, e histologicamente ela pode ser indistinguível da lesão hepática induzida por droga. E aí, veio esse consenso, publicado em 2022, tá? Do Grupo Internacional de Hepatite Autoimune, do grupo de patologia, e eles dividem, né, tentando juntar, falando que não é só uma hepatite portal, que pode ter também uma hepatite lobular. E aí eles separam em uma hepatite provável, hepatite autoimune possível ou improvável. Então, você vai sempre buscar uma colinha aqui, né? O patologista, ele vai lhe falar se é provável, se é possível, ou se é improvável. Então, quando você tem alterações predominantemente portais, o infiltrado linfoplasmocitário, ele é muito importante, né? Junto com uma ou ambas as características aqui, que são ter hepatite de interface moderada acentuada ou ter uma inflamação lobular moderada acentuada na ausência de características histológicas sugestivas de outra doença. Então, se ele tiver um infiltrado linfoplasmocitário portal, né, com hepatite de interface moderada acentuada, você já tem um diagnóstico provável. Mas eu posso ter também alterações lobulares. Então, eu posso ter uma hepatite lobular moderada acentuada, gente, não leve, com ou sem aquela alteração em região centro-lobular com necroinflamação, associado a pelo menos uma das seguintes características: o infiltrado linfoplasmocitário, hepatite de interface, presença de fibrose, na ausência de outras características histológicas sugestivas de doença hepática. Então, ele tentou agregar um pouco mais, e aí, não só alteração de zona 1, né, mas também mostrando a hepatite lobular, e eles consideram, esses autores, com essa nova classificação da anatomia patológica, que a presença de roseta e hiperipolese são marcadores de atividade inflamatória regenerativa e não são marcadores para diagnóstico, tá? Então, além da biópsia hepática, a gente não pode esquecer que nós temos que excluir outras causas de doença hepática, né? Então, aqui a gente vai afastar a doença de Wilson, hepatites virais, né? Hemocromatose. Então, é muito importante a gente excluir as outras causas. Vírus clássicos e vírus não clássicos. Mas, infelizmente, a hepatite autoimune, ela carece de um marcador com uma assinatura sorológica, como a gente tem, por exemplo, a importância do anticorpo antimitocôndria na colangite biliar primária, que está presente em 90% a 95% dos casos e tem uma especificidade muito grande. Então, como ela carece desse marcador diagnóstico, eu vou juntar minha hipergamaglobulinemia com a minha alteração de aminotransferases, a minha sorologia, aqui é um padrão VGT, chamando a atenção, a minha biópsia hepática, afasto outras causas, mas foram criados scores diagnósticos para tentar ajudar no diagnóstico dessa patologia. Então, foram critérios originais, eles foram publicados a primeira vez em 1993, foram revisados em 99 e são utilizados até hoje. Então, aqui foi uma tentativa de facilitar um pouco, né? Porque você junta um somatório de pontos, se é do sexo feminino, soma ponto, a relação fosfatase alcalina aminotransferase, é óbvio que o predomínio tem que ser de aminotransferases, níveis de IgG, ou gama-globulina, está acima de 2, mais 3 pontos, e assim você vai somando. Positividade dos autoanticorpos, se está acima de 1 para 80, mais 3 pontos. Se é 1 para 80, mais 2 pontos, 1 para 40, 1 ponto. E lembrando que se estiver menor que isso, ele nem conta pontos de 40. Se tem um anticorpo antimitocôndria positivo, você soma menos 4 pontos. Então, esse score, ele soma pontos para mais e pontos para menos. Tá? Se tem história de hepatite viral, você tem um marcador de hepatite viral, menos 3 pontos. Se tem história de álcool, consumo de álcool. Se tem droga hepatotóxica, também conta menos pontos. E aí você vai juntando, né? Se tem outro
o paciente ou parente de primeiro grau com outra doença autoimune, e se os anticorpos clássicos, que são o FAM-músculo liso e LKM, forem negativos, aí você pode pedir o SLA, ou anticitosol hepático, ou mesmo o PEANCA, e se for positivo, mais 2 pontos. Mas esse aqui só entra se os outros anticorpos forem negativos, ele não entra a mais. E além disso, a histologia. Só que nessa época, 99, entrava hepatite de interface 3 pontos, os plasmócitos 1 ponto, roseta, e diferente dessa nova classificação, que vocês vão ver que o critério simplificado, com o up-to-date, ele já tenta incorporar essa nova classificação da patologia de 2022. Então, isso, muitas vezes, gente, você tem isso em score de calculadora, você vai colocando e coloca se é antes do tratamento, diagnóstico provável de 10 a 15 e definitivo acima de 15. E depois do tratamento, ele sobe, porque você conta a resposta ao tratamento, mais 2 pontos. Se tiver resposta, você suspende, ele recai, mais 3 pontos. Mas, por conta de ser muitos critérios para avaliar, em 2008 foi publicado esses critérios simplificados, como é que fala? A referência que está aqui já é um up-to-date desses critérios simplificados publicados em 2008. Então, ele avalia 4 parâmetros: a presença de autoanticorpos, níveis de imunoglobulina G, o anátomo patológico e os marcadores de hepatites virais. Então, esse critério, ele mostra a importância da anatomia patológica. Você não consegue fazer diagnóstico sem patologia. Então, com relação aos autoanticorpos, tem algumas particularidades. Então, teoricamente, FAM ou músculo liso maior ou igual a 1/40 mais 1 ponto. FAM ou músculo liso acima de 1/80, mais 2 pontos. Ou LKM, SLA, LKM acima de 1/40, mais 2 pontos. Ou só ter SLA positivo já entra 2 pontos. Então, a soma total, você pode ter o SLA e o FAM, mas eles só contam o ponto máximo, são 2 pontos. Esses asteriscos, eles são o que você tem que considerar, e vem aquela importância do que eu falei. Se o FAM for um tecido de roedor, tá? Ele é positivo, ele vai contar 1 ponto acima de 1/40. Mas se for na célula REP2, gente, ele só vai contar 1 ponto acima de 1/80. Da mesma forma, esses 2 asteriscos aqui. O FAM, se for 1/80, vai ser o maior ou igual a 1/80 no tecido de roedor, mas se for célula REP2, 1/80 é pouco. Você só considera 2 pontos acima de 1/160. Então, por isso é importante. E essa observação é que foi publicada no up-to-date em 2021 e que já está adotado para o guideline novo do ISO. Níveis de imunoglobulina acima do limite superior conta 1 ponto, e 1,1 acima ele já conta 2 pontos. E com relação ao anátomo patológico, ele fala que você pode ter uma histologia típica, uma histologia hepática compatível e uma histologia hepática atípica. Ou seja, a histologia típica, isso na publicação em 2008, tá, gente? Presença de hepatite de interface, infiltrado de linfócitos ou infiltrado linfoplasmocitário, tá? Em peripolese, rosetas hepatocitárias. Histologia hepática compatível vai contar 1 ponto. Se tiver infiltrado de linfócito, você vê que é importante, a plasmócito é mais importante, então ele conta mais pontos. E histologia atípica quando você tem alteração sugestiva de uma outra doença, como, por exemplo, uma esteatohepatite. E com relação aos marcadores virais, se tiver eles ausentes, você já conta mais 2 pontos. E a interpretação, que é maior ou igual a 6 pontos o diagnóstico provável, maior ou igual a 7 pontos o diagnóstico definitivo. Onde está a observação? Que no ISO de 2025, eles colocam uma observação que os critérios histológicos do consenso internacional, quer dizer, esse que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Vou voltar aqui, tá? Então, esses critérios, eles podem ser utilizados, tá? Eles podem ser aplicados aqui, ó, tá? No anátomo patológico. Então, você vai lá e vê o que é provável, né? O que é possível e o que é improvável, como se fosse o típico, o compatível e o atípico.
Então, você pode incorporar, aplicar o sistema de pontuação aqui dentro, que aumenta a sensibilidade do diagnóstico de hepatite autoimune. Então, quais foram as recomendações com relação ao diagnóstico do ISO de 2025? Então, só para fixar, que os critérios diagnósticos simplificados, eles são recomendados na prática clínica para auxiliar no diagnóstico, se cortes de tecido de roedores forem utilizados para a detecção do FAM. E os critérios diagnósticos simplificados atualizados, que é esse UpToDate com esse UpToDate 2021, que podem ser aplicados se as células REP2 ou ELISA forem utilizados para a detecção de FAM. Outra coisa é a importância da biópsia hepática como procedimento para o diagnóstico, como pré-requisito para diagnóstico, e que os critérios histológicos do Conselho Internacional do Grupo de Patologia podem ser aplicados e ao utilizar esse sistema de pontuação simplificada, que aumentam a sensibilidade do diagnóstico. Então, uma vez diagnosticados nossos pacientes, nós vamos tratar, né? E o objetivo do tratamento é melhorar sintomas, controlar a inflamação, alcançar uma resposta bioquímica e de preferência histológica, retardar ou mesmo promover a regressão da fibrose, aumentando assim a sobrevida e de preferência desses pacientes, de preferência com o menor efeito colateral possível. E quem que nós vamos tratar, né? Segundo o guideline americano, todos os pacientes com hepatite autoimune são candidatos à terapia, exceto indivíduos com doença inativa por avaliação clínica, laboratorial e histológica. E segundo o guideline do ISO de 2025, o tratamento imunossupressor é recomendado em todos os pacientes com doença ativa, incluindo aqueles com fibrose avançada ou fibrose compensada, tá? Então, mesmo cirróticos, você tem que tratar se tem atividade inflamatória. Com relação ao tratamento, né? No guideline americano, 2019, eles dividem tratamento de pacientes sem cirrose e com cirrose, utilizam prednisona 20 a 40 miligramas por dia, e nesse guidelines eles preconizam o uso da budesonida, que pode ser usado com 9 miligramas por dia, associada à azatioprina, 50 a 100 miligramas após 2 semanas. Aí você vai observando essa resposta bioquímica, e vai diminuindo a dose do corticoide, de 20 a 40 para 5 a 10 miligramas, né, nos primeiros 6 meses, e quem usou budesonida, que usou 9 miligramas, vai diminuir para 3 miligramas nos primeiros 6 meses, mantendo a azatioprina. Nos pacientes com cirrose, a dose é o mesmo tratamento, mas não pode utilizar a budesonida, tá? Que ele é um corticoide de primeira passagem pelo fígado, então ele vai fazer um efeito colateral muito grande nesses pacientes, ainda aumenta o risco de trombose de porta, e não pode ser usado a azatioprina nos pacientes com cirrose descompensada. E você vai acompanhar esse paciente, e após uma resposta bioquímica, né, com normalização de aminotransferases e imunoglobulina, pode ser tentado descontinuar os esteroides, mantendo a azatioprina como monoterapia, até o tempo onde você vai reavaliar se pode ou não suspender esse tratamento. Segundo o guideline do ISO de 2015, tá? Porque eu vou trazer para o de 2025, utilizava-se o tratamento com 0,5 a 1 miligramas por quilo dia de prednisona ou prednisolona. Então, como vocês podem ver, você tem na primeira semana um exemplo de um paciente aqui de 60 quilos que vai usar 1 miligramas por quilo, então usa 60 miligramas na primeira semana, 50 na segunda semana, 40 na terceira semana, 30, 25, 20, aí usa 2 semanas, semana 7, semana 8 de 15, semana 8, semana 9 de 12,5, e a partir da semana 10, né, então eu falo que a semana é 10 miligramas na semana 10, e daí você vai ter um segmento de tentar, a cada 3 meses, diminuir para 7,5 miligramas, para 5 miligramas, até tentar suspender o corticoide. E a azatioprina, como é que eu uso? Tá? Adicionar a azatioprina, você vê que aqui está vazio, então a partir da semana 3 é que a gente entra com a asa. A asa, você entra em média com a 1 a 2 miligramas por quilo, mas a gente sempre começa com um comprimido de 50 miligramas na primeira semana, na semana 3, na semana 4, tá? E depois você aumenta para 1 a 2 miligramas por quilo,
que seria 100, 125 ou até 150 miligramas, e você só pode utilizar se a bilirrubina total estiver menor que 6 miligramas por decilitro. Após resposta, tentativa de retirada do corticoide, mantendo a azathioprina como monoterapia. E o que fala o guideline novo de 2025 nesse tratamento de indução? Então, eu gosto de trazer o anterior para a gente ver o que mudou, porque ele foi publicado agora, né? Quer dizer, ele foi lançado em maio. Então, adultos com hepatite autoimune, o que mudou? A dose da indução do tratamento, que era 0,5 a 1, você tenta primeiro 0,5. Então, teve um trabalho importante que avaliou um N muito grande de pacientes, que ele viram, se você começar com 0,5 miligramas por quilo, a resposta é quase igual a 1 miligrama e com menos efeito colateral. Então, a gente tenta 0,5 miligramas por quilo dia. Potencialmente, você pode aumentar para 1 miligramas por quilo dia nos casos mais graves e avançados da doença. Mesma coisa, na semana C, 2 semanas depois, associa a azathioprina, e igual também, 50 miligramas na semana 3, 50 miligramas na semana 4, de preferência com bilirrubina menor que 6 miligramas por decilitro, tá? Com intervalo de 2 semanas, o corticoide, como eu já falei, e você vai chegando naquela dose de 1 a 2 miligramas por quilo. E o que mudou é que o micofenolato, que é um medicamento que é utilizado como terapia de segunda linha, né, para pacientes intolerantes à azathioprina, no guideline novo, ele pode ser uma opção como terapia de primeira linha no lugar da azathioprina, tá? Eles podem ser utilizados como primeira linha de tratamento. E lembrando, tá, que tá aqui em amarelo, que o micofenolato ele é teratogênico e o aconselhamento de pacientes do sexo feminino e masculino é recomendado, tá? Então, mesmo o pai, ele tem que suspender o tratamento antes, tá, gente? Então, como esses pacientes engravidam muitas vezes sem planejamento, é muito complicado a gente usar para todos os casos aí o micofenolato, e não é a nossa realidade, ele não está no guideline, no PCDT do Brasil, e o melhor esquema que tem mesmo é um esquema muito bom, o uso de prednisona ou prednisolona e azathioprina. Micofenolato não é ruim, ele mostrou ser uma droga segura e boa, porém a azathioprina é excelente. E lembrando da teratogenicidade do micofenolato. A terapia de indução e redução gradual dos corticoides deve ser individualizada de acordo com o status da resposta bioquímica prolongada. E aí vem a segunda novidade, que o guideline americano fala que pode usar a budesonida nos pacientes que não são cirróticos, aqui baseado em alguns trabalhos que mostraram que a budesonida, os pacientes não apresentam uma resposta tão boa quando tem muita atividade inflamatória, somente para doença leve, tá? Eu vou adiantar aqui em vermelho, que a budesonida não é recomendada como parte do tratamento de primeira linha para hepatite autoimune e ela é contraindicada nos pacientes com cirrose. Então, o guideline do ISO, eles retiraram a budesonida como uma opção de tratamento. E aqui é um esquema para a gente imaginar, né, que é um esquema que você vem reduzindo. Eu uso prednisolona 0,5 miligramas por quilo e vou observando a minha queda de aminotransferases de GG. E aqui é o esqueminha da azathioprina, você vê que está vazio aqui, começa 50 miligramas na semana 2, semana 1, semana 2, na semana 3, começa com 50 miligramas e depois vai para 1 a 2 miligramas por quilo, tendo a opção do micofenolato, começa com 1.000 miligramas, ou seja, 500 miligramas de manhã, 500 miligramas à noite, e depois aumenta para 1.500, e a dose é 2.000, que seria 1.000 miligramas de manhã, 1.000 miligramas à noite. E aí você vai acompanhando essa queda, né? E vai diminuindo a dose do corticoide baseado na resposta ao tratamento. E com relação à terapia de manutenção, é que essa terapia de manutenção, ela deve consistir na azathioprina ou micofenolato, se foi ele utilizado como primeira droga junto com a prednisona, ou em combinação ele pode ser usado como monoterapia ou em combinação com corticoides em baixas doses.
Então, depois que você induz, nos outros guidelines, ele praticamente falava que você tinha que suspender o tratamento, mas óbvio que essa suspensão, suspendeu o corticoide, mas óbvio que essa suspensão seria 1 ano depois. Aqui no guideline novo, ele dá a opção de você manter monoterapia com azathioprina, mas você também pode tentar manter a terapia combinada, sendo que a dose do corticoide deve ser menor que 5 miligramas por dia. A dose do tratamento de manutenção, ele deve ser adaptada para que a gente mantenha uma resposta bioquímica completa, estável. O que é isso? Normalização de aminotransferases, já LT-AST, e IgG ou gama-globulina. Outra coisa importante no tratamento de manutenção é que a ingestão adequada de cálcio e a suplementação de vitamina D, elas devem ser consideradas em pacientes com uso prolongado de corticoide. E a avaliação regular não invasiva por elastografia transitória, ela é recomendada para monitorar a fibrose hepática. Ou seja, a elastografia ela não é indicada no início do tratamento, é a biópsia, porque como tem muita atividade inflamatória, ela não é boa para isso, mas numa fase de manutenção que você está acompanhando esse paciente, que ele já teve resposta, que as aminotransferases são normais, sim, ela é importante e deve ser avaliada anualmente para você observar se ele está progredindo fibrose ou se esse aumento da elastografia pode estar relacionada à ativação da doença com inflamação. E algumas observações de pré-tratamento, né? Lembrar que é importante a vacinação desses pacientes contra vírus da hepatite A, vírus da hepatite B, outras vacinas potenciais, influenza, contra SARS-CoV-2, streptococcus, eles devem estar em conformidade com as diretrizes nacionais, que é importante a gente rastrear a doença autoimune da tireoide e doença celíaca. Então, vamos solicitar o anticorpo antitransglutaminase, o anticorpo antiendomísio, recomendado em todos os pacientes no momento do diagnóstico, e a gente avaliar essa saúde óssea, né, gente? Não vamos esquecer que nós vamos entrar com corticoide para esses pacientes e tem que fazer uma densitometria óssea recomendada em todos os pacientes adultos com hepatite autoimune no início do tratamento. E quais são os desfechos, então? A gente começou a tratar, a gente quer, um objetivo nosso, né, é resposta bioquímica, resposta histológica, melhorar a fibrose, quer dizer, estabilizar ou até regredir fibrose, melhorando a sobrevida deles. Mas o que acontece? Quais são os desfechos que a gente tem desse tratamento? Tem o que responde, tem o que é intolerante, tem o que não responde, né? Então, você pode apresentar resposta ao tratamento, e essa resposta pode ser bioquímica ou bioquímica e histológica. E a gente pode apresentar uma não resposta. Essa não resposta, ela pode ser uma não resposta por uma toxicidade medicamentosa ou por uma resposta incompleta, uma resposta parcial, ou mesmo uma não resposta. E aí, em 2022, né, o Grupo Internacional de Hepatite Autoimune, ele reuniu 75 especialistas com uma coorte multicêntrica de 16.000 pacientes, 16.400 pacientes com hepatite autoimune, para tentar definir esses critérios de desfecho de tratamento. E aí, como é que eles definiram, né? Que a toxicidade medicamentosa é qualquer evento adverso relacionado ao tratamento, levando a uma possível descontinuação da medicação, ou seja, em qualquer tempo. Uma não resposta é reavaliado em 4 semanas, ou seja, se em 4 semanas você não tiver redução de 50% da sua ALT, é considerada uma não resposta. Resposta bioquímica, ALT, AST, IgG normais em 6 meses. E resposta incompleta é a falha em não normalizar aminotransferases e IgG, tá? Avaliada em 6 meses nesse trabalho de 2022. E a resposta histológica ter um índice de atividade histológica menor que 4 de 18, que é o índice de Ishak. O que mudou, então? O que o ISO de 2025, o guideline novo, trouxe com relação
a esses critérios que foram publicados em 2022. Mudou o tempo de resposta bioquímica. Então, essa resposta bioquímica, quer dizer, qual é a definição de resposta bioquímica? Continua a mesma, normalização de AST, normalização de ALT e IgG, só que ele aumentou o tempo, que não é só um retrato de 6 meses, é de 6 a 12 meses, porque tem alguns pacientes que são respondedores mais lentos. Então, a partir de agora, do novo guideline, a resposta bioquímica, ela é avaliada de 6 a 12 meses, e a resposta incompleta, quando eu não atinjo, a partir de 12 meses. Até então, ela ainda é considerado dentro de um prazo, tá? E o que acontece no meu paciente? O que eu faço, então, com o meu paciente que respondeu? Que agora nós vamos pensar qual é a minha conduta diante de cada desfecho. O que eu faço com quem responde? O que eu faço com quem não responde? Quem não responde que é toxicidade medicamentosa, quem não responde que é resposta parcial, quem não responde e é o não respondedor. Então, o primeiro ponto é pensar no que eu faço com quem responde. Se eu tiver uma resposta bioquímica prolongada, o que é isso? É quando você tem normalização, né? O critério de preencher a resposta bioquímica, normalização de ALT, AST e IgG, você tem que ter ela prolongada. Isso quer dizer o quê? 24 meses de normalização de aminotransferases e IgG. Aí você pode pensar em descontinuar essa imunossupressão. A biópsia hepática tem sido a estratégia preferida, é opcional em adultos, nos guidelines do ISO de 2015, no ISO de 2025 continua opcional, e no americano de 2020, mas é obrigatória em crianças, tá? E aqui, eu só lembrando que em 2022, nesse artigo dos desfechos, eles chamam a atenção que é importante a resposta bioquímica, você ter a resposta bioquímica, para você pensar em suspender, é obrigatório esses 24 meses, mas o ideal é que a gente tenha também uma resposta histológica. Então, nós preconizamos, inclusive, aí na Escola Paulista, do nosso ambulatório, a gente não suspende o tratamento sem biopsiar esses pacientes. A nossa conduta é opcional mesmo, optar pela biópsia hepática. Tá? E a gente vai avaliar esse grau de classificação de menor que 4 de 18 para a nossa classificação da Sociedade Brasileira de Patologia, é o que eles chamam de atividade periportal de 0 ou 1. Tá? Então, se está assim, a gente pode tentar suspender esse tratamento. E aqui, mostrando esse trabalho, com um N de 120 pacientes, que eles tinham resposta bioquímica. Então, desses 120, tá? 55 ainda persistiam com atividade histológica, mostrando que é muito importante a gente biopsiar, tá? Esses pacientes que a gente precisa avaliar resposta histológica e a presença de plasmócitos na biópsia hepática, ele prediz recaída. Então, a gente não suspende um paciente que tenha uma atividade maior que 1 inflamatória e que tenha presença de plasmócitos. Mas aí, no meu mundo ideal, né, eu tive resposta bioquímica, eu biopsiei meu paciente e eu tenho resposta histológica. E aí, o que eu faço? Aqui, você tem que conversar com o seu paciente. Então, essa conversa, né, o paciente que tem remissão histológica, a avaliação ela é individual e precisa ter a coparticipação do paciente. E aí você vai optar, porque o paciente pode falar, eu não quero, olha, você pode suspender seu tratamento e o paciente pode falar, mas eu não quero, doutor. Então, é importante essa conversa, tá? Porque tem aquele também que quer suspender e ele não pode, você tem que dizer que não pode. Mas quando ele pode suspender, quando ele tem a resposta histológica, se ele não quiser suspender, você tem que ouvir esse paciente e mostrar para ele o risco e o benefício de manter uma imunossupressão prolongada, quais são os riscos que esse paciente tem de tomar uma vida inteira de azathioprina, por exemplo. Mas, diante de uma resposta histológica, você pode optar em manter, se você usa esquema combinado de asa, 1,5 miligramas por quilo a 2, e dose baixinha da PRED, você pode optar em manter esse esquema combinado. Se você já está só em imunoterapia, que a maioria que a gente tenta fazer dos nossos pacientes é deixar imunoterapia, com 2 miligramas por quilo de asa, e você pode optar em suspender esse tratamento. A gente só tem que lembrar e conversar com o paciente
que muitos desses pacientes recaem, que a maioria deles recaem, tá? De preferência, você tenta suspender o tratamento quando o paciente está em monoterapia com azatioprina por 2 anos. Então, o ideal, quando você tenta suspender, é que ele esteja em monoterapia e não com esquema combinado com corticoide. A retirada do medicamento sob terapia dupla levou a uma recaída na grande maioria dos casos. Mas a gente pode tentar, sim, gente, a gente deve tentar suspender, mas a gente só tenta uma vez. A recaída ocorre em 50% a 90%. Mas a gente tem aqueles pacientes, como a Eunice acabou de mostrar um caso, que está 7 anos sem tratamento, com sucesso de tratamento. E o que a gente chama de recaída? É quando a ALT está acima de 3 vezes o limite superior da normalidade, e essa recaída acontece geralmente em primeiros 6 a 12 meses. Importante você ver que você, quando suspende o tratamento, você vai acompanhar de perto, você já deixa pedido de exames, e ele vai fazendo, e você começou a ver aquela aminotransferase subindo, tá 2 vezes, você não vai esperar chegar em 3 vezes para você intervir. Você já volta com o tratamento para ele. Mas a definição é acima de 3 vezes da ALT. E existem alguns fatores que são preditores de recaída. Um deles é maior tempo para atingir remissão inicial, tá? O segundo é elevação persistente de ALT-AST, ou IgG, que a gente viu a importância de ter resposta bioquímica. Menor duração do tratamento, por isso os 24 meses de normalização de aminotransferase é importante. Entra aqui a positividade do anticorpo anti-SLA-LP, que eu tinha comentado lá, quer dizer, ele é um preditor de recaída, e o fato de ter infiltrado de plasmócitos na biópsia. Então, são todos preditores de recaída. E alguns preditores de que você pode tentar de sucesso na sua suspensão do tratamento, né, de manter essa remissão sustentada, é quando você tem o quê? Atividade 0 ou 1 na biópsia hepática, ou seja, atividade mínima ou ausente na biópsia. A outra é quando você tem alterações bioquímicas, que quais são elas? Quando você tem uma ALT menor que 50% do limite superior da normalidade. Então, você está lá com 31, que é o seu limite, você quer ter a aminotransferase de 15, de 12, você quer 50% daquele valor, e IgG menor que 1 de 1.200. E uma outra tentativa, né? Uma maneira, né, da gente tentar manter essa remissão sustentada é associar o difosfato de cloroquina na dose de 250 miligramas por dia. Em alguns pacientes, foi associado a menor risco de recaída. Então, lembrando que se o paciente tiver recaída, você vai reinduzir esse paciente com o esquema inicial, mas você também pode, porque às vezes você detecta essas aminotransferases subindo, ao invés de você estar com a dose mais alta de corticoide, às vezes só 20 miligramas, uma dose menor, você consegue novamente fazer com que esse paciente tenha uma resposta. E quando eu não tenho resposta, essa não resposta, ela pode ser por toxicidade medicamentosa, por uma resposta incompleta ou por falha, né? Na toxicidade medicamentosa, ela pode ser por intolerância à azatioprina, e aí, nesse caso, você tenta 6-mercaptopurina antes, e se for intolerante, a gente vai para o microfenolato de bonfetilo. Na dose igual, que é 500 miligramas 2 vezes ao dia, e você aumenta para 1 grama, que é 1.000 miligramas 2 vezes ao dia. Ele é bem tolerado, lembrando da teratogenicidade dele, tá? Se você tiver uma intolerância, uma toxicidade ao corticoide, que não é muito comum, mas às vezes a gente não consegue, o paciente tem um diabetes, e você descompensa esse diabetes, o paciente tem glaucoma. Então, você tenta diminuir a dose do corticoide, ou você associa a asa para tentar diminuir a dose, e nos pacientes não cirróticos, aí sim a budesonida pode ser uma opção, né, por intolerância a corticoide, a prednisona, prednisolona. Se for uma intolerância à azatioprina microfenolato, você pode tentar o corticoide de monoterapia, né? Sendo que para uma manutenção você não pode usar mais do que 10 miligramas, tem que ser dose menor ou igual a 10, de preferência 7,5 ou mesmo 5, ou tentar as drogas alternativas. E quando a gente pensa de toxicidade à azatioprina, gente, você pode ter uma toxicidade à azatioprina por idiosincrasia, ou seja, 5% dos casos, você vai ter uma reação de idiosincrasia, com um quadro de hepatite ou mesmo de pancreatite.
um quadro de colestase, mas a maioria da toxicidade de azathioprina, ela é dose dependente. E essa dose dependente, ela pode dar toxicidade na medula, de mielossupressão, então cai leucócito, cai plaqueta, ou de uma toxicidade ao fígado, de uma hepatotoxicidade. Então, é importante a gente ter noção, né, e usar os metabólitos da azathioprina. Os metabólitos da azathioprina são a 6-tilguanina e a 6-metilmercaptopurina. Então, para a gente lembrar um pouquinho desses metabólitos, como é que é essa metabolização da asa no fígado? Então, a azathioprina, através do glutatión, ela vai dar a 6-mercaptopurina. E ela segue por essas 3 vias, tá? A via principal é ela chegar na 6-tilguanina. Então, a 6-tilguanina é o metabólito ativo. É ele que a gente quer que esteja no nível alvo para que ele faça ação, né, de resposta ao tratamento. Então, o que a gente chama de nível terapêutico é ficar com essa dose de 6-tilguanina entre 235 a 445. Se eu tiver uma dose maior de 435, eu posso ter mielotoxicidade, tá? Então, acima disso, ele pode fazer uma mielossupressão. E aí, além desse caminho para 6-tilguanina, ele, através da enzima tilpurina metiltransferase, ele vai dar um metabólito inativo chamado 6-metilmercaptopurina. E, apesar de ser um metabólito inativo, quando ele é maior ou igual a 5.700, ele confere toxicidade ao fígado. E a outra via que ele vai é através de uma enzima xantinoxidase para o ácido tioúrico, que também é um metabólito inativo. Então, o que a gente quer de mundo ideal? Eu quero níveis de 6-tilguanina de 400, de 350, ou seja, entre 235 e 435. E eu quero níveis de 6-metilmercaptopurina menor que 5.700, porque eu não quero nem toxicidade na minha medula e nem toxicidade no fígado. Mas existem alguns pacientes, gente, que são hipermetiladores. Então, eles produzem mais 6-metilmercaptopurina do que 6-tilguanina. Então, eu não atinjo o meu nível terapêutico, não estou tratando a minha doença e eu faço uma toxicidade no fígado. Então, para esses pacientes que são hipermetiladores, eu tenho uma estratégia terapêutica. Eu posso usar o allopurinol, que é um medicamento usado para gota, mas que ele tem uma ação no metabolismo da azathioprina. Ele bloqueia a xantinoxidase e desvia, né, o metabolismo da asa, da 6-metilmercaptopurina, para níveis de 6-tilguanina. Então, ele faz diminuir a dose de 6-metilmercaptopurina e aumentar a dose de 6-tilguanina. Então, eu faço associo allopurinol 100 miligramas por dia e eu preciso reduzir a dose da minha azathioprina, tá? Então, se eu tenho 6-metilmercaptopurina elevado, né? E 6-tilguanina baixo, então eu tive uma paciente que fez 13.000 de 6-metilmercaptopurina e aqui ela tinha 120, 200, nível baixo de 6-tilguanina. Então, eu associo 100 miligramas de allopurinol, reduzo a dose da asa para 25% ou 50%, porque eu reduzo a dose, diminuindo o meu efeito colateral e eu desvio o metabolismo, aumentando o meu nível de 6-tilguanina. Mas se eu tiver uma resposta incompleta, né, o paciente respondeu, o que é minha resposta incompleta? Eu não normalizei a aminotransferase entre agora até 12 meses. É uma resposta parcial, né? Eu vou ver a aderência primeiro. Elas não aderem, elas não querem tomar corticoide, são pacientes jovens que vão ter acne, que vão engordar, tá? E a primeira coisa é avaliar a aderência desses pacientes. Segunda coisa é considerar outro diagnóstico. Será que a gente está diante de uma sobreposição com uma hepatite autoimune colangite biliar primária, uma hepatite autoimune com septo? Será que eu tenho um vírus aí associado? Opa, será que eu estou com um citomega, um Epstein-Barr, um vírus da hepatite C? Será que eu tenho uma doença do Wilson? Será que eu tenho uma MASH, uma esteatohepatite aí por conta desse corticoide todo, uma paciente que já era obesa? Ou será que eu tenho uma DILI, né? Então, também na resposta incompleta é importante a gente dosar os metabólitos da azathioprina. Então, eu falo que existe o mundo ideal e existe o mundo real. No mundo ideal, a gente pode dosar os metabólitos.
no plano de saúde, algumas vezes, os pacientes que têm renda, mas no SUS a gente não tem, porque a gente não tem como dosar os metabólicos. Então, mais no nosso mundo ideal, eu podendo dosar esses metabólicos, o que eu quero? Eu quero o nível bom de 6 de tilguanina, né? Entre até 435, e não quero nível alto de 6 metilmercaptopurina. Então, esse trabalho, ele mostra que quando você dosa os metabólicos, você consegue otimizar o tratamento desses pacientes. Então, quando você não dosa os metabólicos, a resposta deles é 60%. Mas quando você dosa esses metabólicos, você ajusta, essa resposta vai para quase 80%. Mas, no mundo ideal, quando a gente não tem como dosar esses metabólicos para a gente otimizar o tratamento, a gente pode tentar a azatioprina 2 miligramas por quilo dia, associado a pré de 5 a 10 miligramas por dia, e aí você pode repetir essa biópsia de 12 a 18 meses após. Existe uma alternativa para a gente imaginar que os níveis de 6-tilguanina vai estar bom, porque, gente, se eu pensar que meu paciente não é aderente, aquele nível de 6-tilguanina, ele dá baixíssimo, tá? Então, existe o VCM, né, o volume corpuscular médio, que pode ser usado como substituto de concentração da 6-tilguanina, tá? O aumento do VCM está relacionado com os níveis de 6-tilguanina. Então, quando eu tenho um VCM, então você vê aquele VCM pré-tratamento, quando a asa está agindo, esse VCM ele aumenta. Então, se ele estiver acima de 7, ele aumentou 7, você está relacionado isso com níveis mais altos de 6-tilguanina. Você sabe que ele é aderente. Você não vai saber se é uma dose tóxica, mas você sabe que ele está ou no nível terapêutico ou acima. E diante de uma não resposta, então, naquele meu paciente que não respondeu ao tratamento, eu tenho que ir para droga de segunda linha. São os inibidores de calcineurina, que é a ciclosporina ou tacrolimus. A ciclosporina é uma experiência muito mais na pediatria, né? 2 a 3 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia. O nosso objetivo é nível sérico menor que 120. E o tacrolimus, 0,1 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia. Então, a dose é uma média de 1 a 6 miligramas. Então, a gente tem nível sérico inicial de 6 a 8 nanogramas por ml. Tá? Depois a gente diminui para 3 a 5 após uma resposta bioquímica. Então, você tem o nível sérico de indução, depois o nível sérico para manutenção. Lembrando dos efeitos colaterais de hipertensão, de disfunção renal, de hiperlipidemia, de risco de malignidade a longo prazo. Mas a gente pode também utilizar o micofenolato, que ele é a droga de escolha quando a gente tem toxicidade medicamentosa. Então, tem trabalhos que mostram você também pode usar o micofenolato. Muitas vezes a gente está num serviço onde a gente não tem como dosar nível sérico. Então, é mais complexo. Então, você pode usar o micofenolato, mesma dose, 500 miligramas 2 vezes ao dia, depois aumenta para 1.000 miligramas 2 vezes ao dia. Mas alguns trabalhos mostram que a taxa de resposta para intolerante é melhor do que para o não respondedor, tá? E esse trabalho aqui, publicado em 2017, que é uma meta-análise com 201 pacientes com hepatite autoimune que não tiveram remissão com a primeira linha de tratamento. Então, aqui em vermelho, que foi por toxicidade medicamentosa, o micofenolato ou o tacrolimus foi igual. Mas na falha, o tacrolimus foi superior ao micofenolato, tá? De 56% versus 34%, com P significativo. Então, as frequências semelhantes de morte ou TX e efeitos colaterais. Então, a recomendação do ISO, do Guideline 2025, é que devido à natureza crônica da hepatite autoimune, a maioria dos pacientes ela deve receber uma terapia imunossupressora de longo prazo, muitas vezes para toda a vida. Um teste, né, uma tentativa de suspensão do tratamento, ele só deve ser tentado em pacientes cuidadosamente selecionados, de preferência em monoterapia com azatioprina e com uma dose baixa, né, e tiver demonstrado manter essa resposta bioquímica completa estável por 24 meses, ou seja, 2 anos de resposta. A imunossupressão, ela deve ser reduzida quando você vai suspender o tratamento, ele deve ser reduzido gradativamente, visto que as crises de redução, que muitas vezes durante as crises, né, você vai reduzindo, você pode ter um aumento de aminotransferase naquele momento de redução, ou seja,
As crises durante a redução da dose, elas são frequentes, então você observa que está aumentando, você já para a redução e já volta para o seu tratamento. Pacientes que têm reatividade ao anticorpo anti-SLA-LP, podem precisar de imunossupressão permanente, então a gente não, o ISO ele contraindica, né, a suspensão do tratamento. Acho que não deve se suspender os pacientes com SLA positivo, que ele é um preditor de recaída, e que a atividade da doença, gente, ela deve ser avaliada individualmente, utilizando níveis de aminotransferase IgG, e aqui eles colocam ou biópsia hepática, porque eles colocam a biópsia hepática ainda como opcional para adulto e obrigatório em criança, antes de você suspender o tratamento. Pois a atividade residual, ela prediz a probabilidade de recaída. As prioridades do paciente, elas devem ser, isso aqui eu achei muito interessante, entrar nesse novo guideline, que as prioridades do paciente, elas devem ser incluídas na decisão sobre a interrupção do tratamento. Porque às vezes tem aquele paciente que fala, doutor, eu não quero suspender meu tratamento, eu quero manter. Mas ao mesmo tempo, tem o paciente que é um SLA positivo, que você fala que ele não pode suspender, e ele diz que ele quer suspender. Aqui você mostra para ele que a recaída dele vai ser muito alta, né, praticamente 100%, e esses pacientes, muitas vezes, eles podem perder pulsão numa recaída, né, num flare. E depois de uma recidiva, você suspendeu o tratamento após uma recidiva, né, de uma primeira interrupção, tentativas subsequentes não são recomendadas. Então, é isso. Muito obrigada. Muito bom, muito bem. Perguntas para a doutora Elze? Vamos parar de compartilhar. Cadê? Onde parou? Parar a apresentação. Eu falei bem lento, fica gravado, pode ver de novo, foi um passo a passo, falando do que temos de novo, né? O que temos de novidade do novo guideline, comparando com os anteriores. Foi excelente. Muito bom, doutora, obrigada. Eu que Alguém agradeço. quer tirar dúvidas? Doutora Elze, Pois não. Elizabeth aqui. Pode falar, meu bem. Obrigada pela aula, foi excelente. Eu queria tirar uma dúvida. Quanto àquele paciente que já tem o diagnóstico de hepatite autoimune e apresenta um componente colestático associado, aí quando esperar para começar o Orsacol? Porque, por exemplo, eu tenho um paciente que eu acompanhei, que ele teve o diagnóstico de hepatite autoimune, FAM positivo, anti-LKM positivo, biópsia confirmando, que começou a tratar com corticoide, asa, e depois ele começou a subir canaliculares. Foi descartada a sobreposição, né, com CBP, só ficou com um componente colestático associado. A minha dúvida é, quando que eu começo? Quando descartou CBP, como? Porque ele fez uma nova biópsia? Fez uma Porque, nova assim, biópsia. quando a gente pensa na sobreposição, quando você tem canaliculares aumentada, a gente tem que lembrar da toxicidade, né? Que a gente acabou de falar. Às vezes, a azatioprina está fazendo uma toxicidade e, por isso, está elevando as enzimas colestáticas. Então, nesse caso, a dosar os metabólitos da água seria perfeito, porque você poderia simplesmente dar o halopurinol, diminuir a dose da asa, desviar o metabolismo e aumentar seu nível né? Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa é pensar em sobreposição e toxicidade. Na sobreposição, a biópsia hepática ela é fundamental, a presença do anticorpo antimitocôndria, mas especificamente o seu caso, talvez a gente tivesse que rever junto, porque LKM é da hepatite autoimune tipo 2, e ela não está junto com o FAM. Será que esse FAM não é um citoplasmático reticulado? Será que esse FAM CBP, não é né? Isso, será que ele não é um padrão de múltiplos pontos nucleares ou um envelope nuclear, que seriam os FANs anti-SPC e anti-GP210, né? Então, quantas vezes acima do limite superior da normalidade de gama de T a gente tem? Eu agora não lembro de cabeça, mas era em torno de 3 a 5 vezes. Acima de 5 vezes o pessoal do HC associa ácido úrico desoxicólico, tá? Isso é uma rotina deles. Não está em nenhum guideline, mas é o que eles fazem. Mas eu acho que a gente só tem que ter certeza e afastar que isso não é uma toxicidade. E ela está bem na resposta
de aminotransferases. Ah, E ST e ALT normais. E de IgG também. IgG também. Olha, quando é uma gama-GT ali em torno de 2, 3 vezes, para mim é um aumento pela asa. E não uma toxicidade. Eu não faço nada, eu só acompanho. Mas eu vou procurar sempre afastar uma sobreposição. É que eu estou acreditando que já foi afastado. Se estiver acima de 5 vezes, eu acho que tem que rever. Joia, obrigada. Nada. Aquela fração M2 você tem usado ainda, Elze? Tem. A fração M2 ela é muito importante. Por que ela é importante? Só que a gente tem que ver técnica. Que até eu falei isso lá Eu nunca encontrei um positivo. No curso de colestases lá, no curso de CBP que teve. O M2 é assim, gente. A técnica de ELISA, que é o que eles fazem, porque você tem a fração M2, ela pode ser contra o 2-óxido ácido desidrogenase, 2-óxido ácido desidrogenase de cadeia ramificada ou 2-óxido glutarato desidrogenase. Então, são 3 estruturas que você reage no M2. Além disso, você tem a fração E1 e E3. Então, você tem E1, E2 e E3. O 2 é o mais comum. Mas, às vezes, o M2, que é o 2-óxido desidrogenase, é o que está presente em 80%, 90%. Mas, às vezes, você tem conta aquela outra fração. E aí, o M2 por ELISA, ele só tem o E2. Então, o ideal é o imunoblot. Porque o imunoblot, ele vai ter as outras. Ele não tem o E1 e o E3, mas eles têm as 3 subunidades do E2. Então, a especificidade dele, a sensibilidade dele é maior. Tá. Então, a gente pode especificar, né, na hora eu especifico. Eu não peço esse por ELISA ou M2, não. Uhum. Eu peço por imunoblot. Doutora, se a gente está suspeitando de uma hepatotoxicidade colestática, no caso, a gente não tem como dosar os metabólitos da asa, a gente poderia começar o halopurinol, assim, de forma empírica? Não tem essa recomendação. Não, muito complexo isso. Eu só digo para você, pelo menos, o que vai te ajudar é esse olhar no VCM. Tá. Você tinha lá, ó, você vê assim, o paciente ele tem 83, 84 de VCM. Quando eles usam asa, esse VCM ele vai estar em 89, 90, ele sobe 7 pontos. Se ele tiver alto, pode ser toxicidade, mas se esse VCM tiver baixinho, você vai, quase que afasta a toxicidade. Entendi. Então, ele te ajuda, mas não é igual você dosar os metabólicos. E aí, mesmo assim, nesse caso, não estaria indicado tentar um halopurinol, assim? Não, porque aí, olha só, quando eu poderia tentar o halopurinol? Quando eu tenho um VCM baixinho. Uhum. Mas, se for um caso como o da Beth, não, for um caso igual o dela, que ela está com fosfatase alta, ele não teria com a LTST normal. Entendi, Porque sim. aí, se eu não tenho... Qual é o meu objetivo? É ter 6-tilguanina. Meu metabólico ativo é o 6-tilguanina. Eu quero ele ali em 300, 350, né? 235 ou 435, vamos colocar assim. Tem alguns trabalhos que dá valores um pouquinho diferentes, mas ok. Nesse meião, se o meu VCM está muito baixo, ele não vai estar dentro desse nível, era para essas aminotransferases estarem altas. Sim. Entendeu? Então, para ele ser toxicidade, ele tem que estar com VCM alto. Pode ser só o nível terapêutico. Aí você vai falar o quê? Bom, eu estou com o nível terapêutico, ele não está respondendo. Uhum, entendi. Entendi. Obrigada, doutora. Nada. Mais alguma pergunta? Ou vamos deixar a doutora Elze comer um camarãozinho com... Mas vamos... qual é a semana que vocês vão? Porque eu vou uma no mês. E às vezes não tenho...